Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre volumes e capacidades pulmonares. Aproveita para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Vamos à aula. Muito bem, hoje veremos uma aula sobre volumes e capacidades pulmonares. Dentro da fisiologia respiratória, a gente sabe que os movimentos que o sistema respiratório faz possibilita a variação de volume no seu interior. E existem alguns volumes característicos e a soma desses volumes, de 2 ou mais, passa a receber um nome de capacidade. Então nós temos 4 volumes e nós temos 4 capacidades. Os volumes, eles são individuais e as capacidades são conjuntos de volumes, tá bom? Nós veremos quais são eles aqui nesse gráfico. Vamos lá. Observando bem esse gráfico aqui, que no eixo Y nós temos o volume e no eixo X nós temos o tempo, nós temos a variação de volume ao longo do tempo, Enfim, o volume que nós temos durante uma inspiração e uma expiração na ausência de esforço, ou seja, uma ventilação corrente, gera então um volume inspiratório e um volume expiratório, ins e ex. Esse volume a gente chama de volume corrente, tá? Então é uma inspiração e uma expiração na ausência de esforço. Vai gerar então um volume corrente. Acontece que existem situações que vão necessitar de um volume maior do que o volume corrente. E aí, quando um volume maior é necessário, nós vamos precisar lançar mão de uma reserva, de uma reserva de volume inspiratório. E aí a gente chama então de volume de reserva inspiratória, aquele volume que vai exceder o volume corrente. Ou seja, ao final de uma inspiração corrente, tudo aquilo que for além desse limite, nós chamaremos de volume de reserva inspiratória, tá? Então, ao final de uma inspiração corrente, se continuar havendo inspiração, essa diferença do topo do volume corrente até o máximo possível, a gente chama isso de volume de reserva inspiratória. Da mesma forma que para a fase inspiratória nós precisamos ter uma reserva, também é possível que o indivíduo precise expirar além do volume corrente. E, portanto, ele vai precisar de uma reserva expiratória. O raciocínio é o mesmo, só que agora é no sentido expiratório. Então, nós temos aqui, continuando o volume corrente, inspirou, expirou, o que vai além da expiração corrente, até o mínimo do volume, a gente vai chamar isso de volume de reserva expiratória. Na verdade, não é ir além, é ir aquém, vai abaixo, Então, abaixo do volume corrente até o menor volume que ele vai conseguir exalar, nós temos o que chamamos de volume de reserva expiratória. Como o próprio nome já diz, é uma reserva, não é utilizado em condições normais, só em situações especiais. Por exemplo, o indivíduo quer correr. Quando ele quer correr, ele não vai conseguir correr ventilando volume corrente. Ele vai aumentar a sua ins e também vai aumentar a sua ex. Ele vai ter uma amplitude ventilatória maior. E para ele ter essa amplitude ventilatória maior, ele está consumindo reserva inspiratória e também consumindo reserva expiratória. Existe um quarto volume, que é o seguinte: quando o indivíduo exala, faz uma expiração máxima, e, portanto, ele consome todo o seu volume de reserva expiratória, ao final dessa expiração, por mais que ele não consiga ir mais ainda,
ainda terá algum volume lá dentro dos pulmões. E esse volume que resta dentro dos pulmões, ao final de uma expiração máxima forçada, nós chamamos de volume residual. Ou seja, esse volume é o volume que vai restar dentro dos alvéolos, né, lá dentro dos pulmões, ao final de uma expiração máxima. Tá? Então nós temos aqui 4 volumes: volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e temos o volume residual, que é aquele volume que vai restar lá dentro dos pulmões ao final de uma expiração máxima. Tá? E aí agora, quando a gente começa a somar esses volumes, a gente vai então passando a ter algumas capacidades. Tá? Então vamos lá. A primeira capacidade que nós vamos ver aqui é a capacidade residual funcional, famosa CRF. O que é a CRF? Tá? É a soma do volume de reserva expiratória com o volume residual, ou seja, é todo o volume que vai restar dentro dos pulmões ao final de uma expiração corrente, ou seja, na ausência de esforço. Então o indivíduo inspirou, expirou. Quando ele termina essa expiração corrente, todo o volume que tem dentro dos pulmões vai compor então a capacidade residual funcional, ou seja, é a soma do volume de reserva expiratória com o volume residual. Portanto, a capacidade residual funcional tem volume que é possível de ser mobilizado, mas também tem volume que não é possível de ser mobilizado, que é o caso do volume residual. Tá? Existe uma outra capacidade que se chama capacidade inspiratória. A capacidade inspiratória é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. Tá? Então, tudo que o indivíduo consegue mobilizar de gás, né, durante o volume corrente, mais o volume de reserva inspiratória, a gente vai chamar isso de capacidade inspiratória. Tá? Então, já vimos duas: capacidade residual funcional e a capacidade inspiratória. Tá bom? Existe uma terceira capacidade, que é uma capacidade bastante utilizada, inclusive para poder classificar pacientes em relação à necessidade de algum tipo de suporte, tá? Que é a famosa capacidade vital. A capacidade vital nada mais é do que a soma de todos os volumes que são possíveis de mobilização. Então, todos os volumes que são possíveis de serem mobilizados, obviamente, eles vão compor a capacidade vital. E quais são eles? Volume de reserva inspiratória, volume corrente e o volume de reserva expiratória. Então, a capacidade vital é a soma de todos esses 3 volumes, tá? Volume de reserva expiratória com volume corrente com volume de reserva inspiratória, tá? Portanto, capacidade vital é todo o volume possível de ser mobilizado durante um ciclo ventilatório, tá bom? Sob esforço, né? Porque você vai do extremo alto volume para o extremo baixo volume ou vice-versa, tá bom? Então, vimos 3 capacidades. E temos uma quarta capacidade, que é a soma de todos os volumes, inclusive do volume residual, que é aquele que a gente não consegue mobilizar. E a soma de todos esses volumes a gente chama de capacidade pulmonar total. É o que a gente conhece aí como CPT, tá? Capacidade pulmonar total. É a soma de todos os volumes. Então aí dentro tem volumes mobilizáveis e volumes que não são possíveis de serem mobilizados. Tá bom? Gostaram do vídeo? Dê o seu like e deixe seus comentários. Isso é muito importante para mim. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.